Os clássicos mais violentos do futebol, direto do Storybook Futebol. Não vou enrolar muito, simbora. Todo mundo já sabe o quanto que eu gosto do Storybook Futebol e continuo viciado nos vídeos do cara. Aviso, esse vídeo contém relatos de episódios violentos em partidas de futebol ao redor do mundo. Em respeito às vítimas, não haverá nenhum conteúdo gráfico ou representação de morte. O conteúdo não tem intenção de glorificar a violência de maneira alguma. Faz sentido. Olá, sejam muito Opa! bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver os clássicos mais violentos do futebol mundial. Do Brasil, quem que entraria aqui? Grenal, com certeza. O Derby Paulista também, provavelmente. Do Rio, acho que não, porque tem rivalidade, mas pelo menos até onde eu sei, não é tão violento assim. E algum do Nordeste, talvez? Tipo um. Eu sei que tem as tretas dentro de campo do Bahia e Vitória, né? Que normalmente tem até o Bavi da Paz, que nunca tem paz. Mas eu acho que normalmente é. A treta é dentro de campo. E teve recentemente o caso do. Acho que foi da torcida do Sport do Santa Cruz lá, que foi uma parada. Tipo assim. Briga de torcida, eu já acho ridículo, tá ligado? Independente de qual seja o local ou qual seja a motivação. Mas o que aconteceu ali entre a torcida do Sport e do Santa Cruz é um bagulho, caralho, que dá nojo, tá ligado? Você vê o relato dos que aconteceram, principalmente com os líderes de algumas das torcidas que estavam ali, porra, é papo de maluco, cara. Eu separei aqui os 8 clássicos que mais costumam passar dos Tá, limites peraí, deixa eu e ver os causar escudos. Tá, aqui é Corinthians e Palmeiras, beleza. São Paulo e Palmeiras? São Paulo e Palmeiras é tão violento assim? problemas para as Tá, aqui é Roma e Lazio. Aqui é o Rosário Central? Ou é outro time da Argentina? Aqui eu não faço ideia de quem seja. Aqui autoridades é Boca River locais, e o sendo resto eu não faço ideia. 4 europeus e 4 sul-americanos. Mas espera lá, antes de começar o vídeo, eu peço rapidamente para você verificar se você é inscrito aqui do canal. Opa, Porque tem muita gente mas é que vê claro. os vídeos Estamos e por inscritos. algum Estamos inscritos, motivo já demos like. não é inscrito. Gente, vamos lá, né? É de graça, não dói nada, só apertar o botão. Se você tiver Se você, por algum motivo, não conhece Storybook Futebol ou não é inscrito, se inscreva, pelo amor de Deus. O conteúdo do cara é foda. condições de apoiar o canal financeiramente, peço para você considerar se tornar membro. Dito isso, chega de enrolação, vambora ver os clássicos com mais cenas lamentáveis no futebol mundial. Bora. O primeiro clássico a aparecer nessa abominável Olympiacos e lista Panathinaikos. é a partida entre Panathinaikos e Olympiacos, que não à toa é chamado de o clássico dos inimigos eternos. Caralho, Esse que nome confronto é tem um conflito de classes muito intrínseco a ele, com o Panathinaikos representando a alta sociedade de Atenas, enquanto o Olympiacos é mais atrelado aos trabalhadores das estalagens de Pireu. Além de serem os clubes mais bem-sucedidos do futebol grego, eles também são potências no polo aquático, basquete e no vôlei. Caralho. Realmente, são inimigos na porra toda. Inclusive, foi lá que aconteceu a primeira grande tragédia envolvendo os dois clubes, quando em 2007, um torcedor do Panathinaikos foi esfaqueado até a morte antes de uma partida de vôlei feminino contra o Cara, na Olympiacos. partida de vôlei, tá ligado? Tipo assim, no futebol de campo, assim, a violência ao ponto de morte no esporte já é ridículo. No futebol de campo já é ridículo. No futebol de salão, piorou. No vôlei, piorou mais ainda. No vôlei feminino, tá ligado? Que normalmente, acredito eu, que as atletas mulheres têm mais paciência do que os homens, que costumam só fazer merda em qualquer esporte, no quesito de treta, de briga. E, assim, creio eu que normalmente, principalmente dependendo da época, que foi 2007, eu imaginava que talvez o vôlei feminino tivesse menos audiência do que o vôlei masculino, de repente. E como eu disse, tipo, eu acho muito mais fácil ter uma treta de sair na mão, de dar ruim, num esporte masculino, porque os caras ali é tudo destemperado. Qualquer fagulha ali já vira
a tragédia. Os caras conseguiram esfaquear alguém no vôlei feminino, cara. Que porra é essa, velho? Poucos meses depois, em 2008, 2 torcedores do Olympiacos foram emboscados por hooligans rivais, que os esfaquearam, deixando um gravemente ferido e o outro morto. Em 2011, mais um caso lamentável aconteceu. Dessa vez, um torcedor do Panathinaikos foi morto a facadas em uma briga generalizada. Ah, mas que os caras têm com faca, tá ligado? Tipo assim, óbvio que o ideal seria não morrer ninguém, mas se os caras já estão indo na intenção de matar, por que eles não vão com arma? Os caras tão com fetiche em faca. Envolvendo vários grupos de torcedores. Pelo amor de Deus, tirem as facas dos gregos. Esses confrontos entre as torcidas são bem mais antigos, e a equação é bem simples. Você coloca 2 torcidas que se odeiam frente a frente, armadas com bombas, barras de ferro, facas e tudo que aparece à disposição, e depois adiciona a polícia, também fortemente armada. É impossível sair coisa boa daí. A final da Copa da Grécia de 1962 fora finalizada sem um campeão, pois já no primeiro tempo tivemos 3 expulsões e confusões nas arquibancadas. Ah, e é claro, nenhum gol. Um quebra-pau semelhante aconteceu 2 anos depois, nas semis. Na ocasião, a federação decidiu eliminar os 2 clubes e dar o título direto ao AEK Atenas. Em 2012, a partida foi suspensa antes do fim do tempo regulamentar por confusão entre as torcidas do time verde com a polícia. Em 2015, um jogador do Olympiacos foi atingido por um sinalizador ainda no aquecimento. Logo após, a torcida rival entrou em confronto com a polícia e a partida nem chegou a ter um início. Em 2019, torcedores do Panathinaikos invadiram o campo e tentaram agredir os jogadores do banco do Olympiacos. Mano, Panathinaikos e Olympiacos, eu confesso que é bem mais violento do que eu imaginava, tá ligado? Mesmo depois de eu estar vendo o que ele colocou no vídeo, no comecinho ali, eu não imaginei que fosse dessa pegada, tá ligado? Os caras realmente se odeiam no nível surreal. No segundo tempo, entraram em batalha com a polícia, que lançou gás de pimenta e impossibilitou a continuidade do jogo, por falta de segurança. É que eu acho que também deve ter esse tipo de parada, porque, assim, posso estar errado, mas são os 2 maiores times do país. Porque você vê, por exemplo, rivalidades aqui no Brasil que são mais disputadas em estados que só tem 2 times. Tipo o Grenal, por exemplo. E ainda assim não é imune nos estados que tem mais disso. Tipo, o Rio nem tanto, porque o Rio realmente a violência aparenta ser menos. Mas em São Paulo tem o Corinthians e Palmeiras que vira e mexe, dá umas treta absurda. E pelo que eu vi ali no vídeo, talvez tenha o São Paulo e Palmeiras. Mas, tipo assim, ainda assim, a gente tá pegando em estados. E a violência já é grande. Você imagina quando são só 2 times no país inteiro. Tipo, a chance de ter uma treta, sei lá, de uma torcida do norte com uma torcida do sul é mínima. Porque são times completamente diferentes, de locais diferentes, de culturas diferentes. E isso não vai ter uma... Pô, é muito difícil de ter um conflito em questão de atrito das torcidas por algo histórico, tá ligado? Se acontecer é porque algo que aconteceu lá no dia, tipo, sei lá, um torcedor específico partiu pra cima do outro e aí acabou puxando a multidão das 2 torcidas e tal. Mas nesse caso aqui é o país inteiro e praticamente só tem 2 times, tem mais, claro, mas dos grandes só tem 2. Porra, a chance de dar uma merda de torcida é maior ainda porque vai ter muito mais gente pras 2 torcidas e obviamente vai ter uma questão histórica, tá ligado? Eu acho que deve ser muito mais difícil controlar esse tipo de coisa. Embora, teoricamente, a Europa deveria dar uma aula disso melhor que o Brasil. Até pelo país ser menor. Talvez tivesse que ter um controle mais bem estruturado por parte da polícia e da segurança pública no geral. Em 2023, foi a vez da torcida do Olympiacos alvejar jogadores rivais com sinalizadores. Um deles passou de raspão no ouvido de um lateral do Panathinaikos que perdeu parte da audição. Então eu acho melhor tirar as facas e os sinalizadores também. Tira a torcida logo, tá mais fácil. West Ham e Millwall. Caralho, West Ham e Millwall? É uma rivalidade que talvez muitos sequer saibam da existência, mas que sem sombra de dúvidas é uma das mais violentas do futebol. Ela nasce no leste de Londres, porque os bairros dos clubes ficavam divididos pelo rio Tamisa.
Os torcedores eram predominantemente trabalhadores de duas empresas concorrentes de estalagem, mas a rivalidade ganhou traços mais violentos mesmo com a ascensão do hooliganismo no futebol inglês, nos anos 70 e 80. O Millwall, particularmente, era conhecido por ter uma torcida bem barra pesada, muitas vezes classificada como a mais violenta do país. Caralho. E uma das mais odiadas. Mas o West Ham também tinha a sua firma e não queria ficar para trás. Novamente, adicione a polícia nesse contexto todo e pronto. Tragédia anunciada. Em 1976, as torcidas entraram em conflito na estação de trem New Cross, e um torcedor do Millwall foi empurrado para a linha do trem, onde acabou perdendo a vida. Sua torcida então jurou vingança e disse que um torcedor do West Ham iria morrer. Isso acabou acontecendo. Pô, é bem coisa de filme mesmo, tá ligado? Matam um dos nossos, vamos matar um de vocês. Sendo em 1986, quando um torcedor dos Hammers de 19 anos foi esfaqueado até a morte por rivais. Em 2009, aconteceu o mais recente incidente envolvendo as duas torcidas, o motim do Upton Park, quando as equipes se enfrentavam pela Copa da Liga Inglesa e a confusão entre as torcidas resultou em um torcedor do Millwall esfaqueado, além de outros 20 feridos. E é bem curioso que os clubes se enfrentaram muito pouco. O West Ham passou a maior parte da sua história na elite do futebol inglês, no máximo na segunda divisão, enquanto o Millwall é um time de segunda, terceira categoria, com eles chegando a ficar quase 20 anos sem se enfrentar. Caralho. E a última partida deles foi em 2012, mas mesmo assim essa rivalidade não se apagou e os clubes ainda se consideram maiores rivais. Eu ouso dizer que foi até bom os times se enfrentarem pouco, porque se tivessem mais confrontos entre eles, eu tenho certeza que a população mundial ia ser menor hoje em dia. Se fosse tipo Olympiacos e Panathinaikos, que fossem só os dois times na Inglaterra, a situação seria com certeza muito pior. Nesse caso não é tanto, porque obviamente, pô, os dois são de... Imagino eu que o West Ham tem uma torcida pequena também e o Millwall nem se fala, tá ligado? Não é tipo a torcida do Liverpool e do Manchester United saindo na mão, tá ligado? E mesmo sem jogar um contra o outro, esse ódio ainda gera problemas. Em 2017, um torcedor do Nottingham Forest foi espancado apenas por gritar o nome West Ham para um torcedor do Millwall. A surra tá errada, obviamente. Somos seres teoricamente racionais. Mas o cara que tá da torcida rival, gritando o nome de outro time que sabe que os caras odeiam, ele tá de sacanagem também, porra. A gente tem que ter um mínimo de coerência aqui também. Caralho. Infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. E apesar do Millwall ser indiscutivelmente menos expressivo, é ele quem leva a melhor no confronto direto. O clássico da capital romana é outro que, infelizmente, tem um lugar bem especial na lista de duelos mais violentos do futebol. Para entender os motivos, precisamos voltar aos anos 1920, quando quase todos os clubes da capital italiana foram fundidos para criar um grande time para representar a cidade e competir de igual para igual com as equipes do norte do país. Assim nasceu a Roma. Essa fusão foi arquitetada pelo regime fascista que governava a Itália, com o objetivo de espalhar o futebol pelo país e aumentar a área de influência do partido. Mas você lembra que eu disse que quase todos se juntaram? Pois é, só um clube ficou de fora, a Lazio. Isso porque um general influente no governo era torcedor do time e não queria ver seu clube se desfazer. Daí surgiu a antipatia da Lazio para com os outros torcedores, que agora estavam todos reunidos sob uma só bandeira, a Roma, e portanto se tornaram a grande maioria, muito ligada à classe trabalhadora, enquanto a Lazio era um clube mais elitista. E essas diferenças fizeram com que os torcedores da Lazio se sentissem oprimidos, e parte da torcida acabou canalizando esse sentimento em ideais extremamente problemáticos. E não tem como falar dessa parte e ignorar a principal organizada do clube, a Irridutibili. Hoje eles não atuam com esse nome, mas a estrutura é basicamente a mesma. Eles ficaram conhecidos por ter ideais fascistas, antissemitas, racistas e todo tipo de ideologia repugnante que você possa imaginar. Cada parada... nem precisei falar. Cada parada que sai na torcida da Lazio, e com frequência, é umas paradas absurdas, cara. Tipo assim... Caralho, irmão. Temos 2025, tá ligado? Não 1940.
Onde é que tá sua mente? Não é difícil, por exemplo, encontrar bandeiras com suásticas ou outros símbolos nazifascistas na curva norte do Olímpico em jogos da Lazio. Em 1998, o grupo protagonizou um dos episódios mais lamentáveis da história de uma torcida, quando levou para o derby uma faixa com os dizeres Auschwitz é a sua pátria e os fornos suas casas. 2 anos depois, outra faixa. Essa dizia time de negros, arquibancada de judeus. Em 2017, adesivos foram distribuídos na curva sul com a imagem de Anne Frank, uma vítima do Holocausto, vestindo a camisa da Roma. Isso sem falar que um dos principais ídolos do clube e da torcida é abertamente fascista e que em diversas oportunidades comemorou gols com uma saudação nazista, inclusive uma delas contra a Roma. E vale dizer que, por mais que a Lazio seja talvez a mais arrombada nesse quesito, isso não é exclusividade da Lazio não, tá? Tem muito time na Itália que é arrombado também com esse tipo de questão. Não só na Itália, na Espanha tem, talvez, por mais louco que seja, talvez na Alemanha tenha menos essa questão de cultura de nazismo, por exemplo, porque toda vez que você vê torcedores ou tipo um time da Alemanha se posicionando sobre o assunto, é sempre uma questão de tipo, nos arrependemos historicamente, tipo, o nosso povo fez essa parada, estamos arrependidos, não compactuamos com isso e sempre vamos combater sempre que possível, tá ligado? Na Itália não, na Itália foda-se, na Espanha talvez o que predomine mais seja o racismo, mas também acontece pra caralho, tá ligado? Na França também acontece. Então, tipo, só tem arrombado, tá ligado? Não dá nem pra falar que é só na Europa, porque aqui na América a gente tem a Argentina aí dando exemplo de pau no cozice também. Então, infelizmente tem arrombado em todo canto e muitas vezes eles têm voz. Em 2005. Mas olhando pro outro lado, a Roma também não era muito flor que se cheire. Um acontecimento que aumentou ainda mais as tensões entre os clubes ocorreu em 1979, quando pouco antes do início da partida, um torcedor da Roma lançou um sinalizador que atravessou o gramado e atingiu um torcedor da Lazio, que não resistiu e acabou falecendo. Essa foi a primeira morte envolvendo futebol em um jogo de elite do italiano. Em 2004, alguns torcedores da Roma invadiram o campo pedindo para que a partida fosse interrompida, alegando que uma tragédia teria acontecido. Supostamente, uma criança, torcedora da Lazio, teria sido morta em confronto com a polícia. E o trauma pela morte de 25 anos antes fez com que a partida fosse de fato cancelada. Porém, esse boato foi desmentido pelas autoridades logo em sequência, que afirmaram que ninguém havia sido morto. Mais tarde, na saída do estádio, outra batalha aconteceu, deixando mais de 150 feridos. Pô, obviamente que a Roma tá errado nesses pontos, mas convenhamos, é que assim, ninguém tem que tomar partida em porra nenhuma, mas entre tá com a Roma, que só fez merda na questão de violência e de morte, e que tá com a Lazio, que só faz merda em questão de violência e morte, e ainda por cima é racista, fascista e a porra toda, tamo com a Roma, tá ligado? A Lazio que se exploda. Talvez nenhum outro clássico faz sentido também. Celtic e Rangers é um bagulho pegado na Escócia. do mundo tenha tantos pontos de divergência quanto Celtic e Rangers. Os 3 assuntos que mais geram polêmica, e por vezes violência, são futebol, política e religião. Agora imagine um clássico que mistura essas 3 facetas. Pois é, não tem como ser pacífico. A primeira grande divergência entre os clubes é no aspecto religioso. O Celtic é um clube de raízes católicas, enquanto o Rangers é muito ligado ao protestantismo. Inclusive, por muitos anos de sua história, sequer aceitava jogadores católicos no clube. Caraca. Isso também revela outra característica marcante da torcida do Rangers, o conservadorismo, sendo um clube muito alinhado com a coroa britânica. O Celtic, em contraste, é um clube formado por descendentes de irlandeses, e, portanto, é predominantemente separatista, antimonarquista e de ideais mais progressistas. Com todo esse tempero, e o fato dos clubes serem absurdamente dominantes no cenário nacional, é difícil que a relação entre as torcidas seja amigável. Em 2006, o simples sinal da cruz do goleiro do Celtic próximo à torcida azul
já levantou os ânimos e gerou até ameaças de morte ao arqueiro. Pesquisas locais estimam que os indicadores de violência aumentam em até 9 vezes em finais de semana com duelos entre Celtic e Rangers em relação aos normais. O clássico é também responsável pela proibição das bebidas alcoólicas nos estádios escoceses. O caso emblemático mais recente aconteceu em 2016, quando o irmão de um ídolo do Rangers não resistiu à depressão e acabou cometendo suicídio. 2 dias depois, havia um clássico contra o Celtic, e a torcida rival achou de bom tom levar bonecas infláveis, vestir com cachecóis nas cores do Rangers e enforcar elas em plena arquibancada. Não é possível que a galera leve na mesma proporção, tá ligado? É tipo o que você vê muito em casos de racismo envolvendo o Vini Júnior na Espanha e muitas vezes envolvendo os times argentinos e brasileiros, tipo, os caras acham que uma zoeira esportiva ou sei lá, de repente numa questão econômica, social, tá no mesmo peso de uma questão de racismo, tá ligado? Porra, o Vini Júnior zoou o cara do outro time falando que ele era ruim, que ele nunca teria o dinheiro que o Vini Júnior tem. Aí o cara vai lá e chama ele de macaco. Não tá no mesmo papel, na mesma pegada. Eu não sei se a galera percebe essa porra, tá ligado? Mesma coisa a Argentina, pô. Uma torcida brasileira vai lá e fala que tem mais condição financeira porque a Argentina tá na merda. A Argentina vai lá e chama o outro de macaco. Não tá na mesma proporção, tá ligado? A galera tem um cérebro desse tamanho e não entende essa porra. Caralho, mano. Dá raiva. Boca Juniors e River Plate... Aí os dois tem que se fuder. Nem sei quem tá mais pra um lado e quem tá mais pro outro, os dois tem que se fuder nessa porra. Protagoniza um dos clássicos mais sangrentos do futebol latino e mundial. A rivalidade surgiu da proximidade entre os clubes. Boca e River nasciam lado a lado em La Boca, um bairro pobre de Buenos Aires. Porém, na década de 1920, o River teve que se mudar e se instalou em Belgrano, um bairro nobre. Daí a rixa entre os clubes só aumentou. Começou a aparecer um conflito de classes. E por mais que isso não se mantenha com o tempo, com os dois clubes se entranhando nas mais diversas classes sociais argentinas, chega um ponto em que a rivalidade já está posta e os clubes já se odeiam e nem precisa mais de um motivo. Todo jogo entre eles vai ter alguma polêmica, porradaria, sei lá. E somado ao estilo mafioso de funcionar das barras bravas, o clássico ganha um contorno de violência extrema. Em 1994, após uma vitória do River por 2-0 em plena La Bombonera, um grupo da barra local saiu do estádio e pegou armas que estavam escondidas em uma árvore próxima. Em seguida, eles emboscaram um ônibus com torcedores do River, alvejando o automóvel com mais de 30 tiros. Infelizmente, 2 pessoas foram assassinadas. Entre os atiradores estavam líderes da La Doce, a barra brava do Boca. Em 2015, River e Boca se enfrentavam pelas oitavas de final da Libertadores. O River venceu a ida por 1-0 no Monumental e a volta era disputada na La Bombonera, indo para o intervalo com 0-0 e poucas chances criadas. Porém, na volta do intervalo, um torcedor do Boca lançou spray de pimenta no túnel que dava acesso ao gramado para os jogadores do River, causando nos atletas lesões nos olhos e na pele. A gente viu isso no vídeo de ontem do Iceberg da Libertadores, também do Storbo Futebol. Enquanto parte da equipe do River agonizava em campo, um drone percorria o estádio com o fantasma da Série B, fazendo referência ao rebaixamento do River 4 anos antes. A Conmebol decidiu eliminar o Boca do torneio como consequência. Em 2018, 3 anos depois, portanto, os clubes se encontravam na final da Libertadores. A ida, sob domínio do Boca, empatou em 2-2 e a volta seria disputada no Monumental. Porém, o ônibus que transportava os jogadores do Boca foi apedrejado quando se aproximava do estádio. Alguns jogadores ficaram feridos e a partida foi adiada. Foi então que, em mais uma decisão polêmica, a Conmebol decidiu apenas retirar o mando do River, levando o jogo para Madrid. No final das contas, o título foi para o River, vencendo a partida decisiva de virada por 3-1. O próximo clássico dessa infame lista é Aldosivi e Alvarado. Não. Achei que fosse um outro time mais conhecido da Argentina lá. Não lembro quem foi que eu falei no começo do vídeo. Mas eu achei que fosse um time que eu conhecia, mas não é o caso. O clássico que foi proibido por 27 anos. Caralho. Nesse momento você deve estar aí na sua casa me perguntando quem contra quem? Exato. Pois é,
Mas não se preocupe, se você nunca ouviu falar em nenhum desses times, tá tudo bem, porque são dois times minúsculos da Argentina. Eles fazem o clássico de Mar del Plata, uma cidade bem pequena e pouco relevante para o futebol argentino, mas que alarde um confronto que desde o final dos anos 80 tem um clima hostil que só se equipara em mobilização policial a um Boca e River. Os confrontos começaram a ganhar expressão na disputa dos campeonatos regionais de Mar del Plata, e a hostilidade foi crescendo exponencialmente, até o ponto da federação se reunir e concordar que esse clássico não poderia mais acontecer. O motivo disso se deu em uma partida em 1997, que foi interrompida logo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando as torcidas começaram a entrar em confronto. Logo em seguida, a polícia tentou intervir e virou um corre-corre dentro e fora do estádio, com pedra voando, garrafa voando, bomba de gás lacrimogêneo e tudo que tinha direito. O saldo do conflito foram diversos feridos, algo que nem a polícia na época soube classificar, e um muro do estádio derrubado, e evidentemente a partida encerrada por falta de segurança. Por isso, a Federação Argentina decidiu que esses times seriam proibidos de se enfrentar. Todos os sorteios de Copa Argentina, torneios regionais e até amistosos seriam feitos de forma a evitar que eles caíssem frente a frente. Isso porque não valia a pena uma cidade turística pequena montar uma logística de segurança comparável a um Boca e River só para dois times de divisões bem inferiores não se matarem em campo. O destino fez com que anos depois o Aldosivi fosse subindo nas divisões argentinas, chegando à primeira divisão em 2014, naquele fatídico ano em que o campeonato argentino aumentou de 20 para 30 clubes. O Aldosivi foi um desses 10 que subiram, retornando depois de quase 40 anos fora. O Alvarado também escalou alguns degraus e chegou à segunda divisão argentina em 2019. Com a queda do Aldosivi em 2022, voltou a surgir a possibilidade dos clubes acabarem se enfrentando na segunda divisão. Porém, como ela tinha dois grupos, a AFA jogava cada um em um grupo e evitava o confronto. Em 2024, 27 anos depois do último duelo entre eles, a Federação Argentina permitiu que o clássico voltasse a ser disputado. As duas partidas já aconteceram. A primeira foi um empate em 0-0 e a segunda uma vitória magra do Alvarado. Ao todo, o retrospecto do confronto também mostra muito equilíbrio, com o Aldosivi tendo uma pequena vantagem. E para matar a saudade, nesse mesmo ano já rolou até troca de tiros entre as torcidas, deixando 3 feridos. Caraca. A gente estava aqui cheio de dedo apontando para os argentinos, mas tem que ser dito que o Brasil não fica muito para trás, Com não. certeza. Corinthians e Palmeiras é provavelmente o clássico mais violento do futebol brasileiro. Eu achei que talvez fosse o Grenal. Talvez pela proporção de torcida, Palmeiras e Corinthians realmente seja mais pegada. Mas eu achei na questão de ódio entre si, Grenal fosse mais forte. É que também, assim, tentando puxar de cabeça, eu não lembro, obviamente deve ter, mas eu não lembro de nenhum caso recente de, pô, uma pancadaria ou uma morte envolvendo o Grenal, tá ligado? Que nem eu disse, pode ser que tenha, não tô falando que eu tô certo não. Mas de cabeça eu não lembro, tá ligado? Mas vira e mexe, eu vejo algo no Instagram ou de alguma coisa de torcida do Corinthians que deu ruim, tá ligado? Isso mesmo tendo torcida única hoje em dia, tá ligado? O que é, pô, surreal, tá ligado? E mesmo assim os caras arranjam um jeito de tretar. Faz muito jogo aí fora parecer fichinha. Já tivemos pelo menos 11 casos de pessoas perdendo a vida relacionados com esse clássico. E eles inclusive estrearam essa modalidade aqui em terras tupiniquins. A primeira morte por causa de futebol no Brasil aconteceu em 1988, quando um dos líderes da Mancha Verde foi assassinado a tiros em São Paulo. E foi um caso bem esquisito, porque a polícia não conseguiu chegar a uma conclusão, e o principal suspeito era um integrante da Gaviões da Fiel. Eu já vi essa história em alguma página do Instagram que mataram um cara do Palmeiras, aí, tipo, acho que os caras começaram a investigar, aí, só que aí depois dá um cara da torcida da Gaviões do Corinthians morreu também, e aí depois eles tiraram ou deram fim ao processo lá, porque aparentemente teria sido um cara do Corinthians que matou o do Palmeiras e depois o do Palmeiras que foi lá vingar o do Corinthians, tá ligado? Loucura. E antes dessa primeira morte, tinha toda uma ética envolvida no entorno das brigas de organizadas.
como por exemplo o não uso de armas de fogo. Mas depois desse assassinato foi tudo por água abaixo. O derby também foi um dos principais causadores da torcida única no estado de São Paulo, após os episódios de brigas que ocorreram no Clássico de 2016. E não tem como não citar uma das porradarias mais folclóricas do futebol brasileiro, que aconteceu entre jogadores de Corinthians e Palmeiras naquele Paulistão de 99, no episódio das embaixadinhas do Edilson Capetinha. Mano, os caras conseguiram sair na mão no Paulista, cara. Pô, isso é surreal. E nem no carnaval eles se bicam. A Gaviões da Fiel não pode desfilar no mesmo dia da Mancha Verde em hipótese alguma. O sorteio já é feito esquematizado para isso não ser possível. Mas no desfile desse ano, a condição da Mancha terminar em quinto e a Gaviões em quarto. Ou seja, eles teriam que desfilar uma em seguida da outra no desfile das campeãs. Para isso não acontecer, a liga mudou toda a ordem do desfile para as torcidas de maneira alguma se cruzarem. O último. Realmente foi de São Paulo ao Palmeiras. Cara, eu achei que o Grenal ia estar. Mas que eu falei, talvez pela proporção de torcida e talvez porque não tenha tanta morte assim. Talvez a galera se odeie, tipo aquela parada de Colorado não vestir azul, gremista não vestir vermelho e tal. Mas talvez não chegue a vias de fato com tanta frequência quanto Palmeiras e São Paulo, por exemplo. O mais não menos lamentável clássico mais violento dessa lista é São Paulo e Palmeiras. Mas aqui poderia entrar qualquer outro clássico do estado de São Paulo, que é disparado o lugar que mais causou mortes no futebol brasileiro, até pela com quase o dobro de sentido. casos por segundo colocado. Mas eu decidi colocar esse especificamente porque ele é muito simbólico na questão da violência aqui no Brasil. Os anos 90 em si era um período muito complexo. Foi o auge da violência nos estádios. Na manhã de 20 de agosto de 1995, aconteceu o estopim de tudo isso, a gota d'água. São Paulo e Palmeiras faziam a final da Supercopa de Futebol Júnior no Pacaembu. Exato, Futebol Júnior, um torneio sub-20. E o jogo aparentemente inofensivo ficou marcado na história como o pior incidente envolvendo duas torcidas no futebol brasileiro. O Palmeiras acabou campeão no gol de ouro, e segundo a apuração da época, a torcida alviverde foi comemorar em frente à torcida do São Paulo, que evidentemente se irritou, derrubou o alambrado e partiu para cima dos palmeirenses. A tragédia teria seu agravante porque o Pacaembu estava em obras, e havia ali próximo um setor com barras de ferro, madeiras e vários objetos muito bons para agredir alguém, expostos para qualquer um pegar. E foi exatamente o que aconteceu. E o efetivo de policiais reduzido, por se tratar de um jogo sub-20, fez eclodir uma verdadeira batalha campal, transmitida em rede nacional, e que resultou em mais de 100 feridos e um adolescente são paulino de 16 anos morto. Essa é de longe a maior briga da história do futebol brasileiro. E o Ministério Público então decidiu extinguir a principal torcida organizada de cada um dos clubes. O que não durou muito tempo e elas logo voltaram às atividades. Mas esse incidente foi um marco na história da violência no futebol do Brasil. Apesar desse ser o grande caso, a desavença entre são paulinos e palmeirenses remonta de épocas muito mais antigas. Existe uma forte conspiração palmeirense que diz que o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica do Palmeiras nos anos 40. E apesar de não existir nenhuma prova, não é difícil você ouvir algo do tipo por aí. E durante certas épocas fica muito em alta uma famosa frase que diz que pro palmeirense o Corinthians é rival, mas o São Paulo é inimigo. Pô, confesso que eu nunca vi nada do tipo, todos os corintianos que eu conheço dizem que odeiam mais o Palmeiras e todos os palmeirenses dizem que odeiam mais o Corinthians, tá ligado? Já vi alguns casos de, tipo, o cara querer mais, tipo, sei lá, porra, o Palmeiras tem que ganhar de alguém esse ano. Vai ser do São Paulo ou vai ser do Corinthians? Prefere que ganhe do São Paulo porque o São Paulo tem a questão de ter mais vitórias que o Palmeiras em mata-mata e tal. Já vi esse tipo de coisa. Mas essa parada, tipo, de ódio mesmo, pô, normalmente é palmeirense, corintiano e vice-versa, tá ligado? Não vejo muito envolvendo São Paulo, nem o Santos, porque o Santos não é nem da capital, então faz menos sentido ter esse ódio entre torcidas. Durante a pesquisa para esse vídeo, eu me deparei com um triste dado que me surpreendeu bastante e me fez adicionar uma seção de bônus nessa lista. Por isso, agora sim, para fechar o vídeo, vamos falar do clássico rei, ABC contra América de Natal.
Esse duelo aparece aqui porque, apesar do estado de São Paulo ser o que mais tem mortes em jogos de futebol, ABC e América são o clássico que mais mata no futebol brasileiro. E o que deixa esse dado assustador. Pera. Ah tá, o estado de São Paulo como um todo tem mais mortes, mas entre um clássico só é esse que mais mata. Tá, faz sentido. É olhar o tamanho das torcidas, do estado e a situação dos clubes. O ABC não disputa a Série A desde 1985 e o América de Natal desde 2007. E possivelmente toda essa violência é menos falada do que o comum porque são dois times que não aparecem frequentemente na mídia. São mais fora do eixo. Faz sentido. Bom, galera, o vídeo vai ficando por Pô, aqui. que vídeo bom, mano. Pô, é muito maneiro. É, assim, não maneiro, porque é um bagulho que acaba meio que pesando, tá ligado? Tipo, caralho, você tem que ver quanto que a galera se mata por conta do esporte, que teoricamente deveria ser algo pra trazer alegria, tá ligado? Ou, sei lá, se fosse raiva, frustração, que fosse só em você. Tipo, eu odeio quando o Santos perde, e acontece com frequência, porque o Santos é o Santos. Mas, porra, eu não vou sair na mão com ninguém por causa do Santos, tá ligado? Se o cara xinga o Santos, fala mal do Santos, porra, ele que se foda pra lá e eu tô aqui na minha, tá ligado? Eu não vou arriscar minha vida, minha integridade por conta de futebol, tá ligado? Por mais que seja um bagulho que eu amo hoje em dia, eu não vou fazer idiotice por causa disso, tá ligado? Não faz o menor sentido, tá ligado? Mas também, porra, cada um é cada um. Eu acho foda quando pessoas de fora acabam sendo pegas no conflito, tipo, sei lá, o pedestre que acaba passando sem querer ali e acaba tomando uma pedrada sem querer porque alguém jogou pra pegar no cara da outra torcida, errou, acertou o cara que não tinha nada a ver com a situação. Ou quando pega, tipo, muito criança, adolescente, até os cara que é adulto, mas que é mais jovem, tá ligado? Porque normalmente tá com a cabeça mais. Não tem noção das coisas ainda, se deixa influenciar por pai, tio, primo, que às vezes entra em organizado e acaba fazendo essas porra, tá ligado? Então, tipo, é foda. É um tema complicado, mas na questão do vídeo em si, porra, é bom pra caralho. Já falei várias vezes, o Sorbet Futebol produz as paradas muito bem.